Boa tarde a todos. A Polícia Civil vem a público divulgar uma atualização das investigações sobre a morte de 4 homens no município de Caraíma. Essa divulgação ela tem relação com a dinâmica dos fatos e alguns vestígios já documentados e apurados pela polícia nesses meses de investigação, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Científica, com a conclusão de parte dos trabalhos periciais. Em relação a essa divulgação, o que nós temos a destacar nesse momento é a constatação ali inicialmente de que a pessoa de Alencar, a vítima Alencar, realizou a contratação dos cobradores lá do estado de São Paulo, e essa contratação ela foi tratada diretamente ali com a pessoa do Diego Henrique Afonso, uma das vítimas também. O que nós apuramos é que durante as conversações para fazer essa contratação, o Alencar expôs ali aos cobradores a possível periculosidade dos indivíduos que seriam cobrados e também o possível envolvimento dessas pessoas com ilícitos, em especial o contrabando de cigarros ali na região de Caraíma. O Alencar ele externa ali nessas conversas, em diversos momentos, um temor de que esse grupo, que essas pessoas, ao serem cobradas, elas poderiam praticar algum tipo de retaliação ou vingança, e o que se apurou ali é que os cobradores tentam tranquilizar o Alencar a respeito desses fatos e que não haveria qualquer tipo de retaliação. Na sequência, nós divulgamos ali um itinerário de como, da sequência dos fatos, eles teriam acontecido. Os cobradores chegam em Caraíma ali no dia 4, se encontram com o Alencar, fazem uma primeira cobrança dessa dívida ainda na tarde do dia 4. No dia seguinte, no dia 5 do 8, eles retornam pela manhã até o distrito de Vila Rica, fazem uma segunda tentativa de cobrança, voltam até Caraíma, ficam ali um período ali no centro da cidade e até que retornam mais uma vez até Vila Rica para continuar essa atividade de cobrança, então não retornam mais e é possivelmente ali o momento que o crime aconteceu. Em relação à dinâmica do crime em si, o que foi possível apurar até o momento é que possivelmente essas vítimas elas foram mortas quando elas chegavam ali com o veículo Fiat Toro na propriedade rural que era objeto da disputa entre eles. Ao que tudo indica, essas vítimas foram alvejadas chegando com o veículo em deslocamento, já foram alvejadas por disparo de arma de fogo. Há diversos calibres que foram utilizados na execução desse crime. Ao que tudo indica ali, há 3 linhas de tiro que se formaram, já que os disparos de arma de fogo foram realizados de 3 pontos distintos, que aponta para o envolvimento de várias pessoas na execução desse crime, reforçando aquela linha de investigação de que essas vítimas elas foram emboscadas ali naquele local. Tudo foi previamente preparado para atraí-las e na sequência executá-las. Ainda em relação a essa dinâmica, foi possível refutar até o momento a existência de um sequestro, de manutenção em cativeiro. Todos os vestígios, todos os elementos de prova arrecadados até o momento afastam essa hipótese de que as vítimas teriam sido mantidas em cativeiro, afastam a hipótese também de que elas teriam sido torturadas. Tudo aponta para uma execução instantânea ali naquele momento, que as vítimas teriam sido mortas ali mesmo naquele local. E logo na sequência, os corpos eles são levados dentro da própria Fiat Toro até o local onde posteriormente eles foram encontrados enterrados. Sobre a preservação dos cadáveres, também a perícia apontou, até o momento, e as investigações também apontam no mesmo sentido, que os corpos foram enterrados logo após a execução. A conservação dos corpos ela é compatível, a princípio, com o local que eles estavam. A necropsia apontou que esses corpos estavam num estado de saponificação, é um tipo de preservação natural do cadáver decorrente do solo ali, do ambiente que ele foi enterrado. Ainda há perícias a serem concluídas nesse sentido, mas até o momento é possível apontar nesse sentido.
E logo depois do enterro dos corpos, o veículo é levado até um bunker, onde posteriormente também foi localizado e fica ali mais ou menos 600 metros de onde os corpos foram encontrados. Destaco aqui também que ali na cova onde os corpos foram encontrados havia pedaços, partes do veículo Fiat Toro. Isso indica possivelmente que tudo isso aconteceu às pressas, reforçando também esse itinerário que foi reconstruído pela polícia, pela investigação. E em seguida a gente traz a relação de diligências que foram desenvolvidas até o momento e destacar que essas diligências elas estão relacionadas especificamente à dinâmica do crime e não à autoria. Há uma série de outras diligências e investigações que não estão nessa relação, que não serão divulgadas nesse momento porque estão vinculadas à identificação de autoria e isso ainda está em andamento e não é possível de divulgação. Outra informação que nós trazemos nessa nota é sobre a atuação da Polícia Civil para garantir a transparência e a lisura dos trabalhos de investigação. Já no início das investigações, nós identificamos uma possível comunicação de agentes públicos ali da delegacia de Caraim com os suspeitos, com os investigados após o crime, e para apurar se houve algum tipo de favorecimento por parte desses agentes públicos em relação aos investigados. Nós comunicamos esses fatos à Corregedoria da Polícia Civil, foi instaurada uma investigação e ontem, dia 9 de dezembro, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão em desfavor desses agentes públicos e com o objetivo de arrecadar novos elementos de prova que possam nos auxiliar nessa apuração dessa investigação, se houve ou não algum tipo de benefício por parte de agente público para os investigados, algum tipo de prejuízo para a investigação. Como esse é um fato conhecido da Polícia Civil, ali, de quem está presidindo essa investigação, que é o Dr. Tiago, delegado de Caraína, e nós, os delegados aqui da 7ª Subdivisão Policial, como nós tomamos conhecimento disso já no início das investigações, foram adotadas todas as medidas necessárias para evitar prejuízo às provas já colhidas e aquelas que estavam por vir. Houve uma rigorosa compartimentação das provas, tudo foi mantido em absoluto sigilo justamente por isso, e até aqui esclarecendo todas essas negativas de informação que a Polícia Civil deu até o momento, do sigilo que foi estabelecido nesse caso, ele foi necessário por isso. A gente tinha conhecimento de que possivelmente esses investigados eles teriam tido algum benefício por agente público, então era importante que tudo permanecesse em sigilo para evitar que as provas colhidas elas pudessem ser de alguma forma prejudicadas. Outro fator que impôs também esse sigilo rigoroso é saber que os investigados por esse crime, eles compunham ali um grupo que era dedicado à atividade de contrabando e possuem uma estrutura, e o vazamento de qualquer informação ou mesmo a divulgação de qualquer informação poderia chegar até eles e utilizando dessa estrutura que eles possuem ali na região, comprometer algum tipo de prova. É importante destacar que esse sigilo foi necessário porque as provas elas não foram todas colhidas no mesmo momento, elas foram colhidas ao longo do tempo. Então, se houvesse uma divulgação a cada prova colhida, isso poderia interferir e prejudicar a coleta de uma nova prova em outro dia, já que todo o cenário do crime ele foi sendo construído aos poucos. Então, essas são as atualizações para o momento. As investigações elas seguem, como eu disse, para apuração e confirmação de autoria de outros envolvidos, e essas investigações elas serão objeto de uma atualização futura e também no momento oportuno.